Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 5. Josué, capítulo 5. Eu estava conversando com meus filhos, vindo para cá. Criança é bom, né, gente? Criança às vezes leva a gente a pensar algumas coisas. E aquela curiosidade de criança, né, de ouvir a voz de Deus. E você que é pai e mãe está aqui, eu acredito que você faça isso também, como eu faço, de estudar a Bíblia. E tem sempre aquelas histórias que são as nossas preferidas, né? Que a gente conta. Eu tenho umas coisas assim, por exemplo, tem um vídeo de histórias cristãs. E quando eu tinha só o Estevão, eu sempre pulava uma. Eu não deixava ele assistir. Aí o bispo, por quê? Falei, porque como é que eu vou explicar algumas coisas? Por exemplo, a história de Caim e Abel. Vocês entenderam, né? Então eu pulava, porque é um irmão, né? Mas tem algumas histórias, por exemplo, a de Samuel, que a gente sempre estuda com as crianças. E isso gera aquele desejo, né, delas de ouvirem a voz de Deus, como Samuel ouviu, e de ouvir a voz audível. E eu nunca tive essa experiência de ouvir a voz de Deus assim como eu escuto a minha voz, a sua voz. Eu conheço pessoas que já tiveram, mas desde que eu era menina, sei lá, meus 11 anos, 12, 13, Deus tem um jeito de falar comigo assim. Muitas vezes Deus fala comigo quando eu estou orando, quando eu estou lendo a Bíblia, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes eu faço a minha devocional, eu sou edificada, e de repente eu estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver, uma coisa super corriqueira, e parece que o Espírito Santo começa a falar. Sabe, é umas coisas assim que eu não esqueço. Deus já falou comigo uma vez quando eu estava em um trabalho, nas minhas férias, em missões, e eu estava ajudando numa organização missionária e me escalaram para trabalhar na horta. E eu fiquei frustrada, porque eu não queria. E lá, Deus começou a ministrar no meu coração, que eu comecei a chorar. E foi algo que me marcou, eu nunca mais esqueci. Eu tinha 15 anos. Então, é um jeito que Deus fala comigo. E hoje Deus falou muito comigo, enquanto eu brincava com a minha filha. Enquanto eu cantava com ela a música de Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. E o Espírito Santo começou a falar comigo. E aí, a caminho para cá, eu virei para ela e falei, obrigada, Amanda. Aí ela ficou assim, eu falei, porque Deus usou você, usou meu tempo de brincadeira com você para falar comigo. E às vezes a gente fica esperando Deus falar com a gente de um jeito. E às vezes a gente fica frustrado na nossa vida, que a gente fala, nossa, parece que Deus não fala comigo. Mas Deus sempre fala. Às vezes a gente que não está com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz dEle. Por exemplo, se eu estou aqui falando e você está conversando com a pessoa do seu lado, você está ouvindo a minha voz, mas você não está entendendo. Aquilo que eu estou falando não está entrando, não está penetrando. Você não sabe o que eu estou falando. Vocês entenderam? Isso acontece em sala de aula, né, com o professor. Isso acontece, às vezes, com cônjuge em casa. O outro responde, aham, nem sabe o que o outro falou. Às vezes, Deus fala. E a gente que não ouve. Mas, em nome de Jesus, essa noite nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Então, coloca aí uma mão na sua Bíblia, a outra mão no seu coração. E repete comigo, fala, Senhor Jesus, que os meus ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz, que o meu coração seja terra boa e fértil, que a semente da tua palavra venha frutificar na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Josué capítulo 5, a gente vai ler a partir do verso 13. Encontrando-se Josué nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários?
Então o homem lhe informou: não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Vamos parar por aqui. No verso 13, Josué, ele estava num momento delicado, um momento difícil. Ele tinha perdido seu mentor, Moisés tinha morrido. E além daquela perda, porque quando você estuda, você vê que onde Moisés ia, Josué ia atrás. Quando Josué entrava na tenda para conversar com Deus, para ter comunhão com Deus, a Bíblia diz que Josué ficava ali do lado de fora. Então, Josué era muito próximo de Moisés. Ele perde, Moisés morre. E de repente Josué se vê sem o seu líder, sem o seu mentor, sem a sua cobertura. E por um outro lado, ele vê toda uma multidão, um povo numeroso, esperando dele alguma ação, esperando dele alguma direção. Josué, de servo de Moisés, passa a ser líder do povo de Deus. E ele está nesse dilema, sofrendo ali por um lado a perda de Moisés, tendo aquele desespero, aquela angústia, talvez aquela insegurança de liderar o povo. E ele se depara com a muralha de Jericó. Às vezes a gente lê esse texto de uma forma assim, mais tranquila, porque a gente já sabe o final da história. Mas eu quero te convidar essa noite a se colocar no lugar de Josué. Ele não sabia que a muralha ia cair. Naquele momento, ele como homem, ele não tinha ideia de como que ele ia fazer para vencer aquela batalha. Para derrubar, para destruir, para tomar posse de Jericó. Ele não tinha ideia. E Josué era um homem de guerra. Eu imagino Josué, às vezes agachado assim, encarando aquela muralha, olhando na direção daquela muralha, tentando resolver aquela equação, tentando achar alguma solução, tentando chegar a alguma estratégia, alguma ideia de como vencer essa batalha. No verso 3 a gente lê que ele, ao olhar para cima, Josué levanta os olhos. Ele para, mesmo que por um momento, ele para de encarar a muralha. Ele para de olhar para o problema. E ele passa a olhar para o Senhor. Uma coisa que nós precisamos entender e ter sempre essa certeza é que Deus jamais nos deixa sem instrução. Você pode repetir isso? Fala: Deus jamais me deixa sem instrução. Para de olhar para a muralha. Para de olhar para o problema. Porque a resolução não vai vir com meios naturais. Você não vai vencer esse problema, você não vai vencer essa situação com meios naturais. É o sobrenatural. Humanamente falando, nada poderia derrubar aquela muralha. Não era como o muro da sua casa, que cerca a sua casa. Não era. Era uma muralha de uma largura tal que carros de cavalos passavam por cima dessa muralha. Nós estivemos lá nas ruínas, né? É muito largo. Deve ser, deixa eu ver se eu lembro, dali até aqui assim, mais ou menos. Forte.
Humanamente falando, naturalmente falando, nós não conseguimos destruir as muralhas que se apresentam diante de nós. Mas Deus jamais nos deixa sem direção. Levanta os seus olhos, tira o foco do seu problema, tira o foco do impossível, tira o foco da sua dificuldade, tira o foco da sua enfermidade, tira o foco do seu problema financeiro, tira o foco do seu cônjuge, se você está com problema conjugal, tira o foco da sua necessidade e coloque os seus olhos em Deus, porque é de Deus que vem a resposta, é de Deus que vem a direção, amém? Não adianta ficar encarando o problema. Não adianta ficar olhando para a muralha. Deus chega para ele. E uma coisa que eu acho tremenda. Alguns estudiosos, tem uns que falam, era o anjo de Deus. Mas quando você começa a estudar, alguns estudiosos bíblicos falam que era o próprio Senhor Jesus. Josué, ele se prostra e adora. Jesus não nos deixa sem instrução. Para cada batalha que nós enfrentamos, Ele nos dá instruções específicas, direções claras, que muitas vezes aos olhos humanos é um absurdo, não tem sentido. Mas algo que é muito importante, no verso 15, a gente lê algo que a gente lê antes, lá em Êxodo. Descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que pisas é santo. Gente, eu viajo um pouquinho. Eu acho Deus tremendo demais. Sabe por quê? Josué tinha relacionamento com Moisés. Com certeza. Moisés contou para Josué como que foi o encontro dele com Deus. Lá em Êxodo, capítulo 3. Quando ele apacentava o rebanho do seu sogro. De repente ele vê uma sarça queimando no fogo, ardendo, mas que não se consumia. E ele vai chegando perto. De repente ele ouve uma voz: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E aí isso me leva a ficar assim, porque Abraão e Isaac, gente boa demais, né? A gente tem que se espelhar muito em Abraão e Isaac. Mas Jacó, enganador, trapaceiro. E aí fica uma interrogação na minha cabeça, porque foi o próprio Deus que mudou o nome de Jacó para Israel. Isso já tinha acontecido, Jacó já tinha morrido há muito tempo. E Moisés conhecia a história do seu povo. Moisés sabia quem tinha sido Abraão, sabia quem tinha sido Isaac, sabia quem tinha sido Jacó, que se tornou Israel. Por que Deus se apresenta para Moisés como Deus de Jacó e não como Deus de Israel? Sendo que foi o próprio Deus que mudou o nome dele. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro. Ele conheceu a sua esposa quando ele fugiu do Egito. E sabe por que ele fugiu do Egito? Porque ele matou um homem. Ele era assassino, um criminoso fugitivo, Moisés. Talvez, eu acredito nisso, o Espírito Santo falou isso comigo no dia. Eu me apresentei como Deus de Jacó, porque Moisés precisava disso naquele momento. Eu sou o Deus de Abraão, o pai da fé, aquele que deixa tudo e vai para um lugar que ele ainda não sabe onde é, que eu ainda vou mostrar. Eu sou o Deus de Isaac, o filho da promessa. Mas eu também sou o Deus de Jacó, um trapaceiro, um enganador, um homem com caráter duvidoso, mas que quando se depara com a minha graça, se entrega para ser transformado em Israel. Moisés era um criminoso que Deus usou, que Deus transformou, que Deus mudou e o levou para libertar o seu povo. Mas antes disso, Deus fala para ele: tira as sandálias dos seus pés. Josué conhecia essa história. E ele ali, depois de perder o Moisés, o grande referencial da vida dele, Deus chega para ele do mesmo jeito. Eu imagino que o coração de Josué até fez assim, que ele lembrou de Moisés contando para ele:
Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E aí eu quero te levar a refletir nisso, porque essa sandália dos pés, essa poeira dos pés é um mundo. E Deus vira para Josué antes da batalha, Deus virou para Moisés antes dele ir lá para o Egito libertar o povo. Se descontamina do mundo. Em Romanos 12 diz que a gente tem que mudar a nossa forma de pensar, né? Não nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Em Efésios 4 também diz que a gente tem que se descontaminar da forma de pensar do mundo. É muito perigoso eu ir para a batalha sem tirar a poeira dos meus pés. Sabe por quê? O diabo, a serpente, ele come pó. Ele sente cheiro de pó, de longe. Se você vai para a batalha com poeira nos seus pés, com rastro de mundo na sua vida, você está se tornando vulnerável aos ataques do inimigo. Antes de você ir, você tem que tirar a poeira dos seus pés. E isso Deus estava falando para Josué, aquele que cresceu ouvindo o bate-papo de Deus com Moisés ali na tenda. Porque a Bíblia diz que Deus conversava com Moisés como conversa com um amigo. Josué estava lá do lado de fora, não saía de lá. Ouvia tudo. Sabe, gente, todos os dias a gente tem que tirar a poeira dos nossos pés. Lembra quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos? Aí Pedro não queria de jeito nenhum, né? Nunca, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Ele falou, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí ele então lava tudo. Aí Jesus falou, não, mas já está limpo. Eu só preciso lavar os pés. Aí eu lembro daquele texto lá de Paulo, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. O mal que eu não quero, às vezes eu faço. Então se descontamine, tira a poeira dos seus pés antes de você ir para a batalha. Quando o diabo for vir te atacar, ele não pode sentir cheiro de poeira. Ele não pode sentir cheiro de pó. Vocês estão entendendo? Amém? E isso nós precisamos fazer constantemente. Limpar os nossos pés, nos descontaminar. Tive um dia cheio, um dia atribulado. Irei, quase pequei. Ou às vezes irei e pequei. Você tem que se descontaminar. Você tem que chegar diante de Deus e falar, Deus, meus pés estão sujos. Eu agi na carne hoje. Me faltou fruto do Espírito Santo na minha vida. Se descontamine. Amém? Amém? Tira as sandálias dos pés. Não é com armas nem estratégias naturais que você vai vencer a sua batalha. As armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus. E aí a gente precisa diferenciar. Em toda batalha que a gente vê na Bíblia, que a gente estuda, é semelhante às batalhas que nós enfrentamos na nossa vida. Tem a ação sobrenatural, tem aquilo que só Deus pode fazer, que homem nenhum vai conseguir fazer. Derrubar as muralhas de Jericó. E tem a ação natural, tem aquilo que Deus te capacita para fazer, que você precisa fazer. Davi, quando ele pegou a pedra, mirou na testa do gigante, foi bom demais, porque Golias era grande demais, devia ter um testão enorme, então era muito difícil Davi errar. E vale lembrar que esse negócio de atirar com funda não era brincadeira de menino, como a gente vê na nossa época. Era técnica de batalha. Tinha os atiradores de flecha, tinha os que lutavam com a espada e tinha os atiradores de funda, com pedra. Uma vez eu pesquisei isso, eu não pesquisei para hoje, mas depois você pode pesquisar. A pedra, os guerreiros que lutavam nessa... fugiu a palavra. Que lutavam essa modalidade, vamos dizer assim, eles treinavam, eles eram especialistas. A pedra atingia uma velocidade muito grande.
Eu tinha isso anotado, não anotei para hoje. Não estava no script aqui, não. Então, Davi pega e joga a pedra, o homem cai no chão, desmaia. Mas ele não estava morto. Davi não parou por aí. Muitas vezes a gente derruba Golias e já sai para comemorar. O bicho vai levantar cambaleando, mas vai levantar. Então não perde tempo. Davi foi lá, pegou a espada de Golias, porque Davi não tinha espada. Davi ainda não tinha habilidade com espada. Depois ele treinou, ele virou um grande guerreiro, mas ele não tinha habilidade com espada. Ele tinha habilidade com funda. Mas depois que o homem caiu lá, ele pega a espada dele e corta a cabeça dele. Ação natural. E no capítulo 6, Deus, ele começa a falar com Josué. Josué tira as sandálias dos pés, ele pisa em terra santa e Deus começa a dar direções para ele. Estratégias de guerra. Verso 1, vamos ler lá. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então o Senhor falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez. E assim o fareis durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um o seu chofar, a sua trombeta, feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Amém? Eu anotei aqui, eu vou ler para vocês. Donald Campbell é um estudioso. Nenhuma fortaleza havia sido jamais conquistada por meio daquele método. A estranha estratégia provavelmente foi dada para testar a fé de Josué. Em nome de Jesus, Deus vai te dar estratégias que ainda nenhum outro homem usou. E essas estratégias vão te dar a vitória. Essas estratégias vão fazer o sobrenatural acontecer na sua vida, amém? As muralhas vão cair. E eu estava estudando e eu achei isso tremendo, gente. Nos 6 dias, Deus falou que era para todo mundo rodear. E quando você estuda, eles faziam isso de manhã. Eles acordavam cedinho e rodeavam a muralha. E todo mundo ficava em silêncio. Não tinha barulho, não tinha conversa. Todo o povo estava de boca fechada. O único barulho que tinha era do chofar. O chofar, ele era tocado como aviso de alerta. Tinha o sentido religioso e o sentido militar. No Shabá, eles tocam o chofar para anunciar a chegada da presença de Deus, que a presença de Deus está chegando. E por 6 dias, Deus falou para Josué: não é para ninguém falar nada. Todo mundo vai rodear. Vai ter o som apenas do chofar. E aí eu me coloquei do lado de lá. Eu me coloquei como o povo lá de Jericó. Às vezes o comandante do exército de Jericó em cima daquela muralha, sem entender. Talvez no primeiro dia eles só perceberam a presença do povo quando o chofar tocou. Porque o povo dava volta em silêncio. E o chofar anunciava que a presença de Deus estava ali. E no segundo dia a mesma coisa. A gente leu aqui que as portas da cidade estavam trancadas. Aquele povo estava com medo. Eles estavam sem entender o que esses israelitas estão fazendo.
Às vezes Deus vai te dar estratégias que homem nenhum vai entender. O povo vai achar que você está ficando doido. Mas o seu inimigo vai estar tremendo de medo. O chofar vai estar tocando. Você não vai falar nada. Você não vai fazer nada que Deus não te mandou fazer. Apenas vai ter o som do chofar, anunciando que o Todo-Poderoso, o Deus do Senhor, o grande Deus dos exércitos está chegando. Eles fizeram isso por 6 dias. Chegou o 7º dia. E eles terminaram, quando eu estava estudando, durava mais ou menos uns 30, 40 minutos essa volta. Eles faziam isso e depois voltavam para o arraial. Mas no 7º dia, eles deram 7 voltas, então aumentou o tempo. Deu aí quase o quê? Umas 6 horas? Quase a manhã inteira, dando volta, dando volta. E eu imagino o comandante do exército de Jericó, os soldados falando, uai, mas hoje eles vão dar mais outra volta? Não é só uma que eles dão toda vez? O que está acontecendo? Não era só uma? Aí deu a segunda, deu a terceira. E eu imagino eles assim, o que é isso? O que eles estão fazendo? E o povo em silêncio. O povo em silêncio. Deu a terceira volta. Deu a quarta, ninguém falava nada. E o inimigo perdidinho, sem saber o que estava acontecendo. Na 7ª volta, a trombeta tocou. E o povo bradou. E o povo gritou. E o povo deu o grito da vitória. E as muralhas caíram. Mas talvez o comandante lá morreu quando a muralha caiu, porque ele caiu, depois caiu lá uma parte de uma muralha na pedra na cabeça dele, ele morreu na hora. Um soldado ou outro morreu na hora que a muralha caiu, mas ainda tinha soldado vivo, ainda tinha povo vivo dentro daquela cidade. E a Bíblia diz no verso 5 que era para o povo atacar. A muralha cair é o sobrenatural de Deus vindo sobre você, te permitindo e te capacitando a vencer a sua guerra. Não é mão beijada, gente. O cristianismo não é, vem para Jesus, entrega a sua vida para o Senhor, que tudo vai ficar às 1000 maravilhas. Não foi isso que Jesus falou? Jesus falou, olha, vocês vão ter aflições. Vai atacar. Vai atacar, porque a muralha Deus faz cair, mas você tem que ir lutar, você tem que atacar, você tem que usar as suas armas. Amém? Tem a nossa ação natural. O sobrenatural é departamento divino. O sobrenatural é com Deus. Mas o natural é departamento humano. O natural somos eu e você que fazemos. Nós não podemos ser negligentes. Nós somos soldados, guerreiros do Senhor. Estamos aqui para combater o bom combate, amém? Guardar a nossa fé, é por fé. Josué agiu aqui por fé. Meu irmão e minha irmã, ele não sabia que a muralha ia cair, não. Eu e você, quando a gente lê, a gente já sabe o final. Mas quando ele estava na primeira volta, no primeiro dia, no segundo, no terceiro, você acha mesmo que no meio daquele tanto de gente que tinha em Israel, ninguém questionou? Você já questionou seu líder? Yes. De olhar e falar que coisa esquisita. E a gente é um pouquinho religioso, né? Eu nasci num lar cristão. E antes de eu vir para a Fonte, eu era de uma igreja muito tradicional. E aí, quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vê que Jesus não gostava muito de religioso, não, né? Você acha que o povo não questionou Josué, não? Acordava cedinho, de madrugada, para ir lá dar a volta. Não podia nem conversar com o companheiro do lado, que a mulher dele tá chata, que isso, que não podia, não. Era em silêncio. Tinha que dar a volta. Voltar para casa. No outro dia tinha que acordar cedinho de novo. O que nós vamos guerrear, Josué? Não, nós só vamos rodear, em silêncio. Josué teve fé. Josué fez o que Deus falou para ele lá no capítulo 1.
ele foi forte, ele foi corajoso. Ele acreditou nessa palavra que Deus falou para ele: eu vou te fazer você fazer o povo herdar a terra prometida. É através da sua liderança que esse povo vai conquistar a terra prometida. Ser forte e corajoso, não temas. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Não temas. Fé. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus, para receber direção de Deus e não ter medo de agir. Não ter medo de ser envergonhado, de não dar certo. Isso é incredulidade. Se Deus te falou, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Obedece. A obediência atrai a bênção de Deus para nós. Um coração obediente a Deus é abençoado por Ele. Amém?